Bom, se você chegou agora, se essa é a primeira live que você está vendo, e ela já vai estar no YouTube, se inscreva no canal que você recebe aí. Ativa o sininho que você recebe as notificações quando a gente postar uma nova live. Todo mundo que fica procurando, Samir, cadê a live? No dia seguinte, a live vai sempre para lá, tá bom? Assim que eu acabar aqui, vocês vão receber o link nos stories e aí vocês assistem depois, voltam, quantas vezes vocês quiserem. Dispara a flechinha aí para todo mundo, pra galera ver essa live, porque é uma questão que todo mundo deseja, né? Se você é humano, você quer ajudar alguém, né? E essa era a minha grande angústia também. E galera do BE, rapidinho, um adendo. Vocês, depois dessa live, fiquem até o final que vocês vão receber uma notícia muito boa, tá? Galera do BE, levanta a mão aí, dispara a flechinha para todo mundo. Para quem não for entrar em maio, porque eu vou falar uma notícia aí muito legal para vocês que eu consegui hoje, estou muito feliz e vocês vão receber ela aí em primeira mão, tá? Bom, é o seguinte, vamos lá. Como é que a gente faz para ajudar alguém, né? Como eu disse, muitas pessoas me procuram também, porque desde que eu comecei a compartilhar minhas experiências, o que aconteceu? As pessoas começaram a fazer alguns movimentos também. Oi, voltou. Isso começou a criar repertório nelas, né? Principalmente a galera do BE e tal. Começou a criar repertório de falar, nossa, eu já fiz algumas experiências também, já fiz algumas mudanças na minha vida, em relação à minha família, relacionamento e tal. E depois que você faz uma mudança dessa na sua vida, né? Por exemplo, uma mulher que termina um casamento abusivo. Ela tem várias amigas que elas conversam sobre isso, né? Durante muito tempo elas ficam ali conversando e passando por esse tipo de situação e dividindo umas com as outras. Então, quando chega naquele... Você quer passar aqui, irmão? Pode passar. Passa aqui. Passa. Eu não cheguei muito à frente. Então, quando você passa por isso, e as pessoas sabem que você fez isso, automaticamente elas vão começar a te procurar para saber como é que você fez. Você passa a ser um exemplo, uma fonte de inspiração pela sua própria atitude. Nossa, como é que ela conseguiu? Como é que Maria conseguiu? Então eu quero conversar com ela, né? E naturalmente você, como uma pessoa altruísta, se você é um ser humano, é muito bom ajudar alguém, né? Você vai querer dizer para ela, né? Você vai cair na primeira armadilha que você vai dizer para ela o que ela tem que fazer. Sendo que ela não quer ouvir o que ela tem que fazer. Ela perguntou para você como é que você fez, ou seja, ela quer ouvir a sua história. Porque através da sua história, ela vai começar a ver a história dela. Ela não está ali querendo dizer o que você tem que fazer, até porque, muito provavelmente, antes de você tomar a sua atitude, você estava dizendo a ela o que ela tinha que fazer, mas você não fazia. Então ela sabia que você também era incoerente. Ela fala, como é que essa pessoa está me dizendo o que eu tenho que fazer? Se ela nem conta a vida dela, se ela nem conta a história dela. Então, primeira coisa, nunca confiem a sua história para alguém que não conta a própria história. Nunca confie em alguém. A sua história é uma pessoa que não conta a própria história. Nunca confie em quem não dá o próprio exemplo como maior ferramenta de mudança. Uma pessoa só falou que está travando muito, né? Então me digam aí se tá. E essa pessoa aí, veja primeiro a sua conexão para antes de escrever aqui, tá? Para não atrapalhar, porque pode ser só a sua. E já tem 100 pessoas aqui na live. Então, galera, gravem isso que eu vou falar para vocês, que o exemplo ele não é a melhor forma de você inspirar alguém a uma mudança. Ela é a única forma. Então, o que vai acontecer se você quer mudar a vida de alguém? Você vai ter que contar a sua história. E para contar a sua história, você vai ter que viver a sua história. Simples assim. Você vai ter que viver a sua jornada de herói, a sua transformação. Sem virar exemplo, não faça nada. E depois que você fizer o seu exemplo, certifique-se que você vai estar dentro do seu quarto, sozinho,
Sua família está normal. Ninguém está com problema de saúde. Ninguém está passando fome. Certifique-se que você está bem. Você está bem sozinho daquela maneira? Se você tiver bem sozinha, beleza. Você pode ir para a rua para somar com alguém. Porque se você não tiver, pode ficar aí. Porque saiba que ainda tem uma dor muito grande e que você não tem nada para fazer na rua para ajudar alguém. Nada. A não ser que você queira ir para a rua só para se distrair, tudo bem. Mas além de se distrair, não tem nada para você fazer. Muitas pessoas querem ajudar as pessoas para simplesmente se sentir útil. Inclusive, o excesso em ajudar as pessoas é um grande sinal que existe uma dor muito grande e que é a própria pessoa que está precisando de ajuda. Deixa eu botar aqui nos comentários o tema da live, tá? Porque muita gente me pergunta. Aí, pronto. Quando você vê alguém que está tentando muito ajudar as pessoas, mais do que a si mesma, quando existe um excesso disso, mesmo que seja uma coisa que é muito boa, que é ajudar as pessoas, saiba que no fundo ela tem uma grande dor. Não só isso, excesso em ajudar os outros é uma grande dor. Excesso de estudo para se sentir seguro em algo que você vai falar sobre. Excesso de trabalho para não entrar em contato com quem você realmente é. Isso é um sinal de dor. E onde tem dor, é preciso uma ajuda a si mesmo, procurando o seu processo. Você entenda que você não tem condições nenhuma de ajudar ninguém, a não ser de uma maneira: mostrando às pessoas que você está em dor, enquanto você passa por isso, e deixar com que elas te acompanhem, mesmo você na sua vulnerabilidade, para que você mostre a elas o seu processo de saída da dor, de libertação dos traumas. Isso não vai te mostrar uma pessoa fraca. Pelo contrário, as pessoas acreditam muito mais em quem elas acompanham a jornada de transformação do que quem chega com o pacote pronto dizendo que fez e aconteceu. Elas, inclusive, nesse momento que elas compartilham isso, elas podem ser farol. Elas podem ser farol. Você pode ir para a rua, você pode dizer que você está muito bem. Você vai ser verdadeiro com você ou com alguém, mas os dois não vai dar. Você pode ir para a rua dizer que está muito bem, mas você chega em casa e você mente para você no espelho. Ou você pode fazer com que os dois falem a mesma língua. Vocês se identifiquem quando você chega em casa e quando você sai de casa. Então assim, veja. Quando você pensa que tem alguma coisa de errada com o mundo e você precisa ajudar o mundo, inclusive isso é um grande sinal de dor. Primeiro porque não tem nada de errado com o mundo. Tem algo de errado em você reclamar e lamentar: poxa, eu tenho que ajudar o mundo. Ou eu tenho que... o mundo tá uma merda, né? Eu tenho que fazer isso porque, pô, você sabe, né? Porque ajudar o mundo é muito bom, velho. Simples assim. E quem tá fazendo isso não tá reclamando. Eu conheci muitas pessoas nas minhas viagens que estavam ajudando e fazendo trabalhos lindíssimos. Conheci um cara na Tailândia que ajudava a fazer financiamento coletivo para conseguir próteses para pessoas mutiladas em países na Ásia. Ele pegava o dinheiro de doação, pessoas vindo de vários lugares do mundo, juntava, conseguia um fornecedor na Austrália, mandava o dinheiro, o cara mandava as próteses, e ele entregava próteses para pessoas que não tinham braço, cara, não tinha perna. Trabalho lindíssimo. Eu conversei muito com ele
Fiz vídeo até dele, vou até buscar onde é que tá isso. Fiz entrevista e tal. Porque eu gostava de entrevistar as pessoas, né? O que te faz feliz? O que é liberdade para você? Né? O que você pensa sobre caridade? Qual é a sua maior dor? Eu ficava perguntando essas coisas e me reconhecendo nessas perguntas, né? Porque se eu não tenho a resposta, eu tenho que começar a fazer isso de forma meio empírica, né? Perguntando aos outros, né? O que você sente? E eu comecei a ver uma similaridade muito grande entre pessoas que tinham muito apego e muita obsessão pela caridade. Elas eram pessoas de muita dor. Muita dor. Quando eu fiz caridade, essa pessoa, inclusive, que eu conversei na Tailândia, é uma pessoa que falou, Samir, eu fiz muita besteira, cara. Fiz muita besteira. Usei muita droga. Já fui no limbo, no lixo. Provavelmente fez mal à família, ele não entrou em detalhes, né? Quem é viciado em drogas faz muito mal à família. Muito mal a pessoas que amam você. Qualquer vício, não só droga. E a pessoa fica, quando ela desperta, né, o autoconhecimento ele traz um rastro inicial de muita culpa. Porque você começa a analisar a sua vida. E é por isso que as pessoas não gostam de ir para a sua própria história. Porque elas sabem que tem coisas ali que ela fala, eu quero esquecer aquilo ali que eu fiz. E elas não entendem que a sua história, ela também é você. Ela não te define. Mas aquilo também é você ou foi você. Sim, pessoas que sentem pena de tudo e de todos, com certeza, Arthur. Um grande sinal de dor. E o melhor trabalho que você pode fazer para ajudar as pessoas é entrando a fundo na sua dor. Caso contrário, você vai vestir um papel de altruísta, de salvador da pátria, que nada mais é do que um desespero do seu ego para se sentir bem. Ele vai sair do emprego, ele vai substituir um papel por outro. Mas ele também vai entrar num papel que não é verdadeiro. Você confia numa pessoa que está ajudando os outros e que de repente você entra na vida dele e você vê que ele é totalmente incoerente? Você confia no nutricionista que está muito acima do peso? Você confia no médico que está com cigarro, uma carteira de cigarro no bolso? Tem coisas que chocam com a sua incoerência. Quando eu voltei da Índia, por exemplo, fiz uma jornada espiritual muito grande, a última passagem na Índia me deixou muito aberto. Quando eu vim para cá, e eu vim para dentro de casa, e eu me vi lidando com os problemas da minha casa com a mesma maturidade, com a mesma reatividade. E eu falei, para que você foi para a Índia? Não adiantou nada. Eu fui para a Índia, eu vi vários conceitos, eu tive várias experiências que me engrandeceram, mas elas não me faziam mais felizes dentro do problema que eu tinha. Um deles na minha casa. Porque eu ainda estava associando a minha felicidade ao papel que eu exercia dentro daquela família. E isso não me fez mais feliz. E se convencer disso, de que você vai ter que ler, você vai ter que ouvir, você vai ter que aprender a lidar com aquela dor que você não pode resolver, foi a grande libertação que eu tive. Nesse momento. Por que eu demorei 4 anos para criar os bastidores? Porque durante 4 anos eu não sentia que eu era capaz de ajudar, porque eu não tinha resolvido as minhas próprias questões. Eu preciso disso, talvez você não. Tem pessoas que despertam no dia seguinte e elas querem ajudar alguém. E elas acabam abandonando o próprio processo porque muita gente começa a solicitar você. Se as pessoas te procuram para contar os problemas delas, isso é ótimo, é um grande sinal. É um grande sinal de uma coisa belíssima, que é o seu campo mórfico, ele atrai. As pessoas sentem que você é uma pessoa de escuta. As pessoas sentem que você é uma pessoa empática. Elas sentem confiança em você. Você tem credibilidade simplesmente pela sua linguagem corporal, pela sua forma de falar, pela sua aura. Sabe Deus o que é? Uma coisa sensorial. E nesse momento, se você percebe isso, por que você vai ter que estar muito atento e presente? Porque senão, você vai pegar essa característica sua e você vai fazer muito mal às pessoas e a você mesmo. Você pode muito bem cair na armadilha do ego e achar, poxa, as pessoas me procuram, né? Eu sou o pilar dessas pessoas.
E isso pode se transformar rapidamente numa fuga, numa vaidade, para você exercer esse papel de salvar todo mundo e não conseguir se salvar. É como uma pessoa que vai para a festa. Eu já tinha várias amiguinhas assim na festa. Elas iam para a festa, elas se preocupavam em arranjar ser cupido de todo mundo. Simplesmente para se manter ocupadas, com medo de ficar parada e ninguém as procurar e ela se sentir rejeitada. Por trás daquele excesso em ser cupido, existia uma dor e um medo de ser rejeitada. E eu percebi isso desde pequeno, só não sabia explicar. Eu só não sabia explicar, mas eu sentia isso. Era muito claro o que estava acontecendo ali na minha frente. Né? Então veja, quando eu era uma pessoa que todo mundo me procurava para isso desde muito cedo. E eu durante muitos anos cometi um erro e é por isso que eu estou fazendo essa live. Eu cometi um erro de tentar ajudar com o que eu sabia. Só que eu sabia muito pouco. Eu tinha um repertório de experiências muito pequeno, muito limitado. Quando você ajuda os outros, você ajuda de duas maneiras. Com duas pastas do seu arquivo. Uma é das suas próprias experiências e a outra é você como autorreferência, a sua experiência de vida. E como você está mais ansioso em dar uma resposta do que dizer que não sabe, porque seria o certo, porque você realmente não sabe como ajudar aquela pessoa, o que é que você faz? Você pega somente essas duas pastas de um arquivo que cabe 1000 pastas. E você acha que ali dentro tem a resposta para aquela pessoa que está ali, tendo um ato bravo e muito corajoso de dizer para você a sua maior questão, de colocar para você a sua maior vulnerabilidade, de entregar para você uma coisa muito íntima. E você, se não ficar atento, você vai pegar aquela responsabilidade imensurável que aquela pessoa está colocando nas suas mãos. Sabe Deus por quê? E você pode rasgar isso se você pegar somente aquelas duas pastas. Mesmo que você pegue, você pode fazer uma coisa boa com ela. Como? Olha, dentro da minha experiência, eu vivi isso, vivi aquilo. E dentro das pessoas que eu já vi dentro do meu entorno, já vi isso. Você se identifica com alguma dessas histórias? Porque esse é o repertório que eu tenho para dar. Eu não posso dizer aqui, se eu fosse você, eu faria isso, porque eu não sou você, então eu não sei o que você está sentindo. Hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre a questão do Covid. Uma pessoa que não estava sentindo a vontade de ir para um lugar. Ela tem o direito de fazer isso porque ela está num outro repertório que eu não estou. Eu não posso dizer você tem que ir, porque eu não sei o que você sente. Eu não sei se você já perdeu alguém, eu não perdi. Eu não sei que cidade você mora, porque se você morar em Jacobina, na Bahia, as pessoas não estão nem usando máscara, talvez. Mas se você morar em São Paulo, tem 240 pessoas que morrem por espera de UTI. São medos diferentes. Ou seja, eu não tenho como julgar o que é certo fazer. Porque se eu julgar isso, eu vou julgar dentro da minha experiência. E a minha experiência para a pessoa, ela não quer dizer nada se eu não me posicionar dizendo que eu só tenho ela. Mas se eu disser que ela é a saída, eu estou cometendo um grande pecado e uma grande responsabilidade com essa pessoa. Vocês estão entendendo, gente? Uma pessoa na sua frente pedindo ajuda é um mundo na sua frente. Um mundo inteiro. E você sabe por que você não pode ajudar ela sem você despertar? Porque você vai querer entender uma situação complexa como é um ser humano, do tamanho do seu ego, que é frágil, medroso e ignorante. Você, quando vai entender, por exemplo, a Índia. Cheguei na Índia, nossa. O que você sabe sobre a Índia? Eu sempre dou esse exemplo. As pessoas são pobres, fedem e estupram os outros. Passam a mão em turistas. Tem mais alguma coisa que você saiba? Porque quem não foi para lá sabe muito pouco, a não ser que você leia muitos livros.
Se você tiver muita conexão e curiosidade, você vai ler muitos livros sobre a Índia e pode realmente se conectar e se transportar para lá sem ter ido lá. Mas a grande maioria não faz isso. Mas inclusive diz que não vai para a Índia porque é assim. E afirma. E não sabe do que está falando. E o que você faz? Você quer entender a Índia e você quer opinar sobre a Índia. Porque rolou uma conversa num bar. E o que você faz? Você reduz a Índia à sua própria ignorância. Você pega as informações que você viu na TV. Você pega as informações que alguém te disse. Ou você contou uma história para você mesmo sobre a Índia ou sobre uma pessoa, ou alguém te contou. Mas não necessariamente é a verdade. A verdade, mesmo que você tenha experienciado, é um sentimento seu. Tudo que é dito por um observador. Simples assim. Você é o observador. Uma outra pessoa é o observador. Existem vários observadores para a mesma coisa. A verdade, ela não é importante. Então nós reduzimos a nossa consciência ao nosso ego para tentar explicar o mundo. Para tentar explicar uma situação complexa. Para tentar dizer qual é a sua opinião sobre aquilo. Então, você faz isso dentro do seu repertório. Então você reduz a sua própria consciência sobre vários assuntos na vida, inclusive sobre várias pessoas. E você vai precisar fazer um trabalho muito longo e muito grande, e que demanda esforço, para que você não expanda a sua consciência, mas para que você reamplie, porque você reduziu, ela já era ampliada. Mas por medo de dizer, não sei como te ajudar. Por medo de dizer, você sabe isso? Não sei, não entendo sobre isso. Você é a favor do porte de arma? Não sei, eu nunca estudei sobre isso, eu não posso opinar. Mas como você quer dar opinião sobre tudo, porque o seu ego grita, quando você pensa em dizer não sei, você fala besteira. Por quê? Porque você reduziu. Então você fez dois grandes crimes. Você reduziu a sua consciência para esse tamanho, simplesmente para ter razão. E segundo, você se sentiu mal, porque você foi para casa e você sabe que você falou sobre uma coisa que você não tem propriedade, então você foi incoerente. E a incoerência te incomoda. Quando uma pessoa te procura para você ajudar ela, ela quer mudar, ela está dizendo o seguinte, ó, o personagem que eu exerci até hoje, ele não me levou a um lugar legal. Você pode me ajudar? E, gente, entenda, se você tem um problema e você quer procurar alguém para conversar, você tem que procurar um profissional, porque ajudar as pessoas é uma profissão. Você tem que procurar uma pessoa que seja capacitada, no mínimo, a escutar sem te julgar. E isso é muito raro. Você não tem ao seu redor pessoas muito interessadas em ouvir o que você sente, em sentir o que você sente, em tentar chegar perto do lugar que você está, para ela tentar entender o que você realmente está sentindo o mais próximo possível, para se ela for dar uma palavra que normalmente não precisa, o que ela precisa fazer é fazer perguntas que ainda não fizeram a ela, de um lugar neutro, de um lugar educado, de um lugar empático. Outro dia eu ouvi uma coisa maravilhosa. O mimimi é apenas uma dor. O que você chama de mimimi é apenas uma dor do outro que você não sentiu ainda. Claro que tem as suas exceções. Mas em regras gerais, aquilo que eu não sinto, não bate nada aqui em mim, eu não tenho empatia. Então eu digo que é mimimi. Sabe por quê? E por que isso virou um clichê, o tal do mimimi? Porque as pessoas não estão interessadas nos seus sentimentos. A maioria das pessoas não está preparada para isso. Ela está pouco ligando. A não ser que isso atinja uma dor dela. Grandes causas, racismo, veganismo e tantas outras. Quando bate na sua dor, aí você está interessado. Por quê? Mas um profissional que está ali para ouvir o outro, ele não necessariamente ele precisa ouvir todas e sentir todas as dores do mundo para ser empático com todo mundo. Pelo contrário,
ele precisa ter a humanidade de entender que ali existe um ser humano que viveu uma coisa que você não viveu ainda e está te pedindo ajuda. E está te pagando por isso, inclusive. Né? Hoje eu ouvi de uma pessoa uma situação que ela contratou uma professora na pandemia para um filho de 2 anos e 4 meses. E a professora foi mostrar, falar de família e colocou... Ó, família é isso aqui, ó, um papai, uma mamãe, um filhinho e uma casinha. Mas o menino tem 2 anos e 4 meses e os pais dele são separados, ele tem 2 casas. E deu tilt na cabeça dele. Ele começou a derrubar bonecos. Ele começou a chocar. E mesmo assim a professora continuou falando sobre isso. A professora olhou para uma criança de 2 anos e 4 meses para entender, e ela que sabia que os pais não eram separados. Ela olhou, mas ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada em defender a ideia do que ela acha certo dentro do repertório dela. De que família é essa formação. Então o que é que ela faz? Ela mesmo, o ego é tão forte, que mesmo numa situação em que ela está sendo paga para uma criança de 2 anos e 4 meses, ela está mais preocupada, ela está tão cega. É claro que ou ela teve uma família que é estruturada, ou ela tem um grande desejo de ter essa família foi rompida e ela quer recuperar isso. Mas existe por trás dessa pessoa, o que eu falei no começo da live? Uma dor. E ela não resolveu ainda. Por isso que ela não é uma péssima professora. Ela está incapaz, ela não é capacitada para ajudar alguém. Ela pode até ser uma boa professora de matemática. Mas não para exercer essa profissão. Entendem, gente? Como é complexo? É só você ver se você tem uma grande dor. Quando alguém discorda de você de uma coisa muito forte. Por exemplo, alguém chega para você e fala, eu não gosto de bicho. Eu não acho que bicho deveria conviver com homens, com pessoas, dentro de uma casa. Por exemplo, eu não acho. Se nesse momento você está discordando de mim, porque você tem como grande companheiro da sua vida o seu animal, e que ele está salvando sua vida, você provavelmente vai sair dessa live agora. Porque você está muito conectada comigo, até eu dizer algo que atinja a sua dor. E você vai no meu direct e vai meter o pau em mim. Porque eu atingi o seu processo. Então, eu não posso ter uma opinião diferente de você. Então você tem um grande problema com o mundo. Você não está não só preparada para ajudar ninguém, como você vai ter muito problema de relacionamento com quem que quer que seja. Porque hoje é o cachorro, o gato, seja lá quem for. Amanhã são outras coisas. Por isso que você vai sair de casa para se distrair, mas não para ajudar ninguém. Se uma pessoa é demandada por outras pessoas para que me ajudem. A minha sala na engenharia sempre foi um divã, não uma sala de um engenheiro que tirava dúvidas de projeto somente. É claro que eu exercia a minha profissão. Mas a maioria esmagadora me procurava para dizer, eu não estou bem, tem meses que eu não volto para casa. E eu ia atingir o ser humano, não a atividade, não o profissional. Como eu disse nos Reels de hoje, eu ia na pessoa, não no papel que ela exerce. Senão eu só julgo o papel. E eu não consigo entender, às vezes, o papel, mas eu consigo entender a pessoa por trás do papel. Eu consigo entender o pai por trás do papel. Eu consigo entender o profissional cansado. A pessoa por trás do profissional cansado de um dia de trabalho, que teve uma atitude. Eu consigo entender tudo, mas se eu olhar só o papel, eu não consigo. É pequeno. É pouco. Vou dar um exemplo. Quando eu cheguei da Índia, eu vi muita coisa. Minha cabeça explodiu. E eu fui para a rua. Eu fui para Salvador. Contei essa história no BR, numa das aulas aí há pouco tempo. E eu estava caminhando de uma corrida na volta, subindo a ladeira. Quem é de Salvador, aqui, a ladeira do Hospital Português. E quando eu passei ali, veio uma pessoa de rua, uma mulher. E chegou para mim e falou, nossa, que homem lindo. E pegou em mim. Eu falei, ô minha linda, venha cá, e abracei ela. E dei um beijo no rosto dela.
e ela ficou totalmente paralisada. E eu vi que ela ficou paralisada e eu continuei andando. Aí quando eu olhei de costas para ela, eu parei e falei, o que foi? Ela, nenhum homem nunca me beijou. Nenhum homem nunca fez isso comigo. E ela começou a chorar. E eu voltei e aquilo me tocou muito. E eu falei, nossa senhora, agora eu estou conectado a essa pessoa. E eu, dentro de mim, com aquele espírito que eu estava de altruísmo extremo, ainda cego, querendo ajudar todo mundo, muitas vezes as pessoas me solicitando e eu com a minha agonia de não conseguir ajudar e saber que eu não era capaz ainda, mesmo tendo viajado já há uns 3 anos. Eu falei, eu tenho que ajudar essa pessoa de algum modo, do modo que eu sei. Então, eu cheguei para ela e falei, olha só, quem é seu pai, quem é sua mãe, onde é que você está, onde é que você mora, mapeei essa pessoa toda. E aí eu cheguei para ela e falei, ó, eu vou voltar aqui quinta-feira, me espere nesse lugar, que eu vou te ajudar. Fui embora, combinei com ela nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, e voltei. Eu preparei a minha casa para dar um banho nela, que ela estava muito suja. Eu preparei amigos que iam me ajudar a tirar documentos dela, cartão do SUS, CPF. Eu ia transformar ela em gente, para ter o básico. Na minha cabeça, né? A gente tem esse termo, indigente. E aí, eu voltei na quinta-feira. Esperei muito tempo. E essa pessoa nunca apareceu. Meses depois, eu estava saindo de um restaurante. E quando eu saí, num bairro completamente diferente e distante, essa pessoa estava lá. E ela olhou para mim. E eu fiquei muito emocionado na hora. Eu falei, por que você não apareceu? E ela olhou para mim e ela falou, não me procure mais, saia da minha vida. E começou a me acusar para outras pessoas que estavam do lado que eu queria fazer mal a ela. E ela foi embora. E a minha cabeça ficou muito bugada. Eu falei, onde foi que eu errei? O que aconteceu? E eu voltei para mim para fazer muitas reflexões. E demorou muito para eu entender uma coisa muito básica. Eu sequer perguntei como eu poderia ajudá-la. Eu olhei uma dor dela e fui para casa. E com qual dor você acha que eu me conectei para pensar nas ajudas que eu iria dar a ela? Com a minha dor. Eu me conectei com o que eu achava que era melhor para ela. Eu achei que ela ia ser feliz com um documento, com um plano de saúde, com um banho, com uma psicóloga, com um encontro com a mãe. Quem disse que ela precisa disso? Eu percebi nesse dia, se eu já me achava despreparado para ajudar as pessoas no meu Instagram que estavam me pedindo isso e que tinham dores parecidas com as minhas, de satisfação com o emprego, de satisfação com os seus relacionamentos, de satisfação com o relacionamento da família, com a falta de liberdade, com a incoerência e com tudo mais. Se eu já achava que eu não sabia. De repente eu tinha tomado a grande lição na minha vida. Agora eu achava que eu era realmente, não só não estava capaz, mas eu estava muito distante disso. E eu falei, nossa Samir, você precisa muito de ajuda. Você precisa muito de ajuda. E eu comecei a ficar preocupado, porque eu falava, eu quero ajudar agora, porque eu já tenho muito repertório e eu estou precisando arranjar até uma coisa para fazer na minha vida. Uma atividade, eu não quero fazer outra atividade que não seja me conectar a essas pessoas que estão me solicitando. Na viagem, depois disso, mesmo assim, eu fui para o Vietnã, estava na fronteira com a China, para fotografar um povo chamado Lolo, dormindo num lugar de favor, numa comunidade, porque tinha menos de 100 pessoas nessa comunidade. Eles se vestiam igual, só as mulheres caçavam, os homens cozinhavam. Era uma comunidade ainda conservada, dentro da história, mesmo no mundo globalizado, fora de tudo, sem celular, sem nada. Eu dormi nessa casa, só com minha máquina fotográfica, com a roupa do corpo.
Fiquei 2 dias com a mesma roupa, estava muito frio, não tinha banho, nada. Só um cafezinho, uma comida que eu compartilhava com a galera. E na volta, tinha uma vendazinha e eu comprei uma meia para dar ao filho da pessoa que me abrigou. Porque eu vi que ele estava andando descalço num lugar que eu não estava mal conseguindo sair debaixo do cobertor. E quando eu voltei e entreguei, ela olhou para mim e falou... E me devolveu a meia. E fez assim, não... E eu me conectei de novo àquela história. E falei, você ainda não aprendeu. Porque você estava com frio, você achou que ele estava com frio, que ele era coitadinho e precisava daquilo. Ele não precisa da meia. Ah, Samir, você quis dar um presente para ajudar ele. Eu posso estar deseducando. O filho dela pode estar achando que toda visita tem que ter presente. Assim como mais uma história eu vou contar para vocês, que eu aprendi numa ligação que eu dei para um brasileiro que mora na África do Sul. Que ele escreveu um livro sobre educação, eu li e tentei falar com ele pelo Facebook, consegui, fizemos uma ligação. Também no Vietnã eu estava lá, em outra cidade, mais ao sul. Ele me contou uma história de que um grupo de pescadores que tinham uma ONG no Brasil resolveu fazer um trabalho lá em Maui. E ele chegou lá e viu que as pessoas na comunidade só pescavam de vara e queriam ensinar eles a pescar de rede, porque tinha muito peixe dentro daquele açude. E aí eles ensinaram, porque com mais peixes eles poderiam futuramente fazer até uma cooperativa, né? Aquela ideia básica, subsistência, depois o excesso você vende. Comercializa, ganha dinheiro, investe e aí vai crescendo. E eles chegaram lá ensinando essa comunidade, pescar de rede, faz isso, chumbo, tal, abre assim, movimentos. Acontece que aos poucos a rede foi rasgando. E eles não sabiam como recuperar, como costurar a rede, e vários pedaços ficavam indo, inclusive a rede inteira. Eles jogavam lá no rio e dizia que pedia outra rede. E sabe o que aconteceu? Com o tempo? O excesso de rede mudou o fluxo do açude e da subida dos peixes no rio. E eles ficaram sem peixe. Inclusive para pescar da maneira primitiva deles. As pessoas que vão para a África e quando olham para a África acham que tem que ir lá para ajudar. E esse é o grande erro. Quando você vai fazer uma caridade para alguém em algum lugar, você acha que você vai lá para ajudar. E esse é o grande erro. Como uma aluna do BE contou lá dentro que ela foi dar um cobertor para a pessoa. E a pessoa devolveu para ela. Eu não preciso do cobertor. Eu preciso disso aqui, de uma outra coisa. Como eu já fui com muita pasta de dente, arroz, feijão, toneladas, numa grande ação. E a pessoa chegou lá para mim e falou, a dona do abrigo falou, a gente precisa de carne, não tem proteína aqui. Sem proteína as crianças não desenvolvem massa cefálica de 0 a 2 anos. É muito importante para elas, né, nesse lugar ter proteína. Elas estão sem nutrição, excesso de carboidrato, acima do peso. E eu achando que eu estava fazendo uma excelente ação. E foi aí que eu comecei a mudar minha relação com a caridade. E aqui eu vou dizer umas coisas a vocês que talvez doam um pouco. A pessoa que quer ajudar os outros e tira do bolso R$200 e vai no abrigo e dá lá, ela está se despedindo do abrigo. Assim como um amigo meu, por que eu estou contando essa história? Eu ajudava um abrigo aqui em Salvador. E um dia esse amigo soube que eu estava ajudando e chegou para mim, Samir, fui lá naquele abrigo, Lar Pérolas de Cristo, que você ajuda. Pô, rapaz, foi massa. Eu falei, foi mesmo, você fez o que lá? Rapaz, visitei, olhei tudo, cheguei no final, dei R$200 à dona. Eu falei, por que você lembrou de mim? Ele, porque você vai lá. Eu falei, mas eu nunca dei R$200 e nunca te pedi para dar dinheiro a eles. Mas eu tinha te pedido um favor, você é advogado. Eu preciso transformar a conta de água deles, que está como se fosse construção, que eles estavam em reforma, e é muito mais alta,
a tarifa. E com a ajuda sua, você pode economizar muito mais do que R$200 para eles. Não é preciso de um advogado que entenda disso, que vá lá no órgão. Precisa de alguém que esteja devoto a eles a tempo, não a dinheiro. Mas sabe por que você não vai? Nunca mais você vai lá, porque agora ir para esse abrigo é símbolo de R$200 a menos no seu bolso. Ele é símbolo de você se livrar da sua culpa, não de ajudar alguém. Enquanto você fala que você está ajudando as pessoas, você está interessado em ajudar a si mesmo, a se livrar do excesso de pensamentos que você tem sobre você mesmo, sobre uma pessoa egoísta e que tem muito enquanto eles não têm nada numa cidade pobre como Salvador. Olha para a verdade. Você vai dar um dinheiro a uma pessoa na rua. Dar o dinheiro é o mais fácil que tem. Mas por que você não vai um sábado por mês e vai num abrigo falar sobre profissão, por exemplo? Ah, Samir, é porque... Não, 3 sábados você se diverte e vai um. Ah, tudo bem. A cada 7, você vai um lá dar uma palestra. E aí você junta 7 amigos. Então, vocês 8 vão revezar. Você só vai lá uma vez a cada 2 meses. Sabe por quê? Porque você recebeu um dia uma lição de um parente seu. Você um dia deve ter dito em algum lugar que você esteve, numa relação de conversa, de rapaz, eu nunca me esqueço de uma coisa que um tio fez. Um tio meu falou para mim. Eu nunca me esqueço de uma coisa que a minha mãe me disse. Eu nunca me esqueço de uma coisa que eu li num livro e mudou a minha vida. Essas pessoas do abrigo, que eu ajudava, inclusive, eram mais de 120 crianças, eram vítimas de abuso do patrão. Elas eram filhas de doméstica, e a doméstica, enquanto estava trabalhando, o patrão abusava, estuprava e às vezes até engravidava essa pessoa. Aqui, bairro de Paripe, Tubarão, Praia de Tubarão, em Salvador. Aí você chega lá e você acha que a pessoa precisa de R$200 seu? Não, ela precisa de uma parceria com o frigorífico. E precisa de uma ação de marketing para o frigorífico ter pelo menos um retorno de imagem. Ou alguma coisa que você crie, mas ela precisa ter carne lá permanentemente. Ela precisa de uma pessoa que não chegue lá e dê R$200, mas que adote a conta de luz ou de água. Ela precisa de uma pessoa que adote e vá uma vez e que junte um grupo de 8 dentistas e vá, cada sábado, vá a fazer limpeza. Ou uma pessoa que faça o cartão de vacina de todo mundo para dar as vacinas básicas, que no SUS é de graça, mas elas nem sabem. E foi no dia que eu fiz esse trabalho no Lar Pela Olhar de Cristo que eu falei, tudo que eu estava fazendo era errado sobre caridade. Eu ajudava, eu dava sopa, eu reunia roupa no frio. Eu sentia frio em casa, vamos ajudar a pessoa na rua. E depois me livrava, falava, ano que vem eu vou de novo. Simplesmente porque eu morria de culpa pelo que eu tinha. Simples assim. Mas nada que eu fazia era permanente. E aquilo era um poço sem fim. Igual a fome que você dá sopa e 3 horas depois a pessoa está com fome de novo. Tudo isso, sabe por quê? Porque você dá muito valor ao seu tempo. E um dia eu me vi muito incoerente, eu falei, eu quero ajudar de verdade. A gente acabou fazendo um vídeo no dia do meu aniversário, essa história é longa, não vai dar para contar aqui. Mas eu fiz um vídeo de 11 minutos dizendo tudo que eu sentia quando eu visitei esse abrigo. Porque eu fui fazer um aniversário que eu cobrei ingresso, R$50 o ingresso. E eu ia pegar todo aquele dinheiro e fazer uma quadra nesse abrigo. E acabou que eu não consegui vender os ingressos do meu aniversário. Que eu convidei só os meus amigos para pagar a quadra. Mas quando eu mandei esse vídeo que eu fiz para os meus parceiros de obra, eu ganhei da Polymix um carro de concreto. Eu ganhei de Jorge, o metalúrgico, as traves de futebol e os alambrados. Eu ganhei da Salvador Pint a pintura da quadra. Eu ganhei de um outro parceiro um polimento do concreto para a quadra ficar lisa. Mas dos meus amigos que eu chamei e expliquei a causa toda, só para eles pagarem R$50 para comer e beber de graça, mas o excedente eu ia pegar para mim. Tinha até banda. Não só não sobrou dinheiro não, galera. Eu paguei do meu bolso para completar.
E eu falei, você quer saber de uma? Eu vou ajudar do jeito que eu acredito. E esse vídeo chegou na mão de tanta gente que a gente conseguiu arrecadar quase R$500 mil. Isso em 2011. Eu não sabia nem o que era YouTube. Botaram um vídeo lá que eu fiz que eu nem sabia quem botou. E uma pessoa em Itabuna, quando eu fui para uma audiência pelo Odebrecht, que a gente ia fazer uma obra lá, uma audiência pública com um político, me reconheceu dentro do fórum e falou, você é o cara do vídeo. Eu doei. Até uma cantora famosa em Salvador mostrou o vídeo no show dela e me deu toda a bilheteria. Uma cantora muito famosa. Toda a bilheteria. Todo sábado eu ia para lá com a galera da Odebrecht. E domingo eu pagava uma Kombi e pessoas que precisavam ganhar uma hora extra sábado ou domingo me perguntavam durante a semana porque eu passei o vídeo na obra. Eu botei um telão e botei o vídeo na obra. E vendi uma rifa a R$2, porque tinha 2.000 pessoas lá. E eu vendi todas. E as pessoas estavam pedindo rifa para comprar para mulher. Mas o corpo da engenharia não comprava minha rifa. Os meus colegas não compravam minha rifa. Os meus amigos não compravam minha rifa. Mas você sabe por que aquelas pessoas compravam aquela rifa? Porque elas sentem a mesma dor. E elas confiam. Elas confiam e sentem a mesma dor. E ainda assim, elas queriam ajudar mais e foram para lá refazer esgoto, metendo mão em bosta, literalmente, consertando cano, tubulação, porque tinha esgoto aparente no lugar. Uma pessoa que não passou por essa dor, uma pessoa incrível que eu conheci nesse processo do vídeo, criou uma rede chamada Corrente do Bem com amigos, cada um doando R$30 por mês. E uma vez por mês eles iam visitar o abrigo com vários profissionais, advogados, dentistas, palhaço, fazia teatro, Dia das Crianças, Natal. Levavam os filhos, cara. As mulheres levavam os filhos para brincar com as crianças de lá. O que é que elas estavam doando? Dinheiro? Não pegou dinheiro de ninguém. Só R$30 de cada um por mês. Mas fazia ações para arrecadar dos outros, fazia bazar, pegava roupas de todo mundo, vendia, pegava o dinheiro, dava para o abrigo. Roupas que você não usa mais, vendia a preço, mas na quantidade dava uma grana boa. Fazia festa, vendia ingresso, pegava a renda toda lá. Já tocou até timbalada na festa dessa. Saulo. Corrente do Bem. Coisa muito legal que fizeram. Mas essas pessoas estavam doando tempo. E você dá o dinheiro porque o seu tempo é muito valioso. Mas se você quiser ajudar mesmo, você tem que ajudar com uma coisa que é muito valiosa para você. E não é o dinheiro, apesar de você achar que é. O dinheiro é valioso para você quando você pensa em estabilidade, no seu medo de escassez. Mas na hora de ajudar alguém, a pessoa vai precisar do seu tempo, da sua verdade. E isso você não quer dar, porque é muito valioso para você. Fazer um projeto. Sair da sua zona de conforto também na hora de ajudar, porque ajudar é uma das coisas mais difíceis do mundo. E eu estou falando aqui de a gente repensar a caridade. E esses últimos 10 minutos de live eu vou falar como você ajudar uma pessoa do seu lado. Sabe como? Estude. Caia para dentro dos estudos para você aprender como acessar um ser humano. Como entender o ser humano para ajudar ele de verdade. Como sair de você mesmo para você parar de ser autorreferência. Para parar de ser um ditador pela rua dizendo para as pessoas o que elas têm que fazer. Quando as pessoas me solicitavam para ajudá-las, eu começava a ligar para elas. Aqui no Instagram eu já contei isso. A pessoa mandava um direct enorme de uma coisa que eu escrevi. Eu falava, deixa eu te ligar. Ela me ligava e contava tudo. E ela falava no final, só por você ter me ouvido sem falar nada já me ajudou muito. Eu falava, então é só isso? Eu falava, não é só isso. Porque para muitas pessoas é muito difícil ouvir. Porque você só está interessado nos seus problemas. E é por isso que se você quer ajudar as pessoas, esqueça tudo. Tire o peso das suas costas, porque enquanto as suas costas pesam, você só consegue pensar nos seus próprios problemas. E é por isso que você tem que lutar para ser leve. Para poder conseguir olhar
por uma floresta e não ver só madeira para extrair, mas conseguir sentir uma dor de uma pessoa que consegue cortar uma árvore na sua frente. Estude, porque ouvir é uma arte. E se você não consegue dar conta de ver o sofrimento do outro, você não vai ficar calado. Você vai dizer um bocado de coisa para a pessoa. Você pode dar até uma lista. Você vai querer ligar para a pessoa. E a pessoa vai ficar ouvindo um bocado de coisa de você. Ela vai ficar ouvindo, sabe o quê? A sua própria dor. Através da dor dela. Ela só foi um gatilho para você despertar a sua dor. E você está doida para falar da sua dor. E como você não consegue resolver a sua dor, você começa a dizer para a pessoa como fazer coisas que você não tem coragem de fazer. Você manda ela largar o marido abusivo, mas você tem um marido abusivo. Você manda ela largar o emprego, mas a prisioneira é você. Você diz a ela para ela cuidar melhor da saúde do corpo, mas você não consegue levantar da cama para fazer o que tem que ser feito. Então você projeta. Então você não está preparado para ajudar os outros. Você só está preparada para ficar movimentando a sua dor dentro de você. Porque isso te alimenta. Porque você não sabe mais o que fazer. Como eu não tenho coragem, eu tenho que dizer para alguém, para ver se alguém faz. Alguém me represente. Quantas pessoas ficam felizes somente de ver uma pessoa? O que é um ídolo? Quantas pessoas eu conheci que eram fãs de outra, eu falei, mas como é que você é fã dela? E você não faz nada igual a ela? E eu já ouvi das próprias pessoas, mas ela me representa. O que ela me representa? Ela faz coisas que eu não tenho coragem de fazer. Então eu aplaudo, eu choro. Eu acho o máximo porque eu sei o quanto é difícil para mim. Ser autêntica, me expor, ser leve. Ou eu faço isso com admiração e fanatismo, ou eu faço isso com a ditadura verbal, dizendo o que a pessoa tem que fazer. Isso requer muito estudo. Estudar como pilotar um avião, estudar todas as leis dentro da Constituição brasileira, não é nada perto de estudar a complexidade que é as relações humanas. Para mim, é o estudo mais encantador que existe. Para outras pessoas pode ser um saco. Eu estou falando aqui para pessoas que têm curiosidade de saber como ajudar as pessoas. Por isso que eu convido as pessoas a entrar no BE para mudar, e aquelas pessoas viram fonte de inspiração. Porque eu dou ponto a elas porque elas resolveram entrar na própria dor. E elas vão começar um processo para se sentirem capazes disso. Eu admiro quem está olhando para si mesmo. Muito. Eu não faço isso aqui porque eu tenho que fazer para ajudar as pessoas. Eu faço isso porque eu gosto. Ajudar as pessoas não é um trabalho para mim. Às vezes não tem nada para fazer, eu falo, eu vou criar agora um aulão mensal do BE. Sábado eu dei quase 3 horas de aula. No meu sábado, a maré estava vazia, sol bonito, minha esposa me chamando para ir para a praia. A aula era para ser de 2, foi até 2h46. Porque se você acha que você tem que ajudar o mundo, porque o mundo está com problema, quem está com problema é você. Como eu disse no início da live, ajudar o mundo é uma coisa boa, isso não pode ser um trabalho para você. Tem que ser natural, você tem que estar se sentindo bem. Simples assim. Quem estava na aula viu aí. Porque quem entrega aquilo que eu entreguei não é uma pessoa que tem que fazer nada, é uma pessoa que quer fazer alguma coisa. Então eu faço as coisas para mim também. Naturalmente isso atinge alguém. Mas se eu não gostar, se você está aqui preocupado em postar um texto, postar uma foto, que você é fotógrafo agora, e você antes de postar, você mostra todo mundo para ver se alguém gostou, mas você sequer olhou para a foto. O trabalho não vai ser bom, porque se ele for bom para você, um trabalho para ser bom, ele tem que ser bom primeiro para você, para depois ele vai ser bom para outras pessoas. Para quem achar bonito aquilo, e a pessoa é livre para achar ou não. E não é aquele clichê de, você tem que se livrar da aprovação dos outros, não. É uma coisa muito mais além. É você ter simplesmente a coragem de olhar para você. Porque para olhar para você tem que ter coragem. Comece vendo se você tem coragem de olhar quanto está a sua fatura de cartão de crédito.
Tem gente que não olha porque fala, ai meu Deus, vai estar muito alta. Mas é a verdade, a fatura vai chegar. Ela não vai falar, ai, eu acho que ele está achando muito alto, acho que eu vou voltar para casa. Semana que vem eu volto aqui para ele, para ver se ele está melhor. Ela não aceita desaforo. Ela vai chegar. Então você vai ter que olhar. A sua dor, se ela não está se revelando na sua vida hoje, ou é porque você não consegue enxergar, ou é porque você ignora ela. Mas ela já está aí. Se existe uma dor, ela está aí. Se você está trabalhando, tem sua família, você está em casa, você ganha seu salário, você não está preso, e você não está dormindo, tem um problema. E você vai ter que olhar para isso. Simples assim. E aí você vai começar tudo. Se você fez um pequeno movimento na sua vida, se você ouviu uma frase de efeito, se você... Eu aconselho as pessoas do BE, você começou agora no BE, calma, sua transformação está no primeiro %. Na primeira escala, o primeiro % você avançou. Nem pense em criar um projeto para ajudar alguém de uma coisa que você acabou de se livrar. Que você nem entendeu ainda. Não. É você com você mesmo primeiro. Depois é o outro. E aí você toma uma frase de efeito dessa que te derruba. Não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Aí você fica desarmado. Porque essa frase pode chegar a você e você não vai estar preparado. Depois do, como eu proponho o BE, que é o autoconhecimento através das suas histórias, tem pessoas que propõem o autoconhecimento através do seu próprio corpo. Tem pessoas que fazem um trabalho de autoconhecimento através das suas emoções, o BE também é um pouco disso. Mas depois você vai entender quem você realmente é. Primeiro você vai ter uma experiência para você cavar uma coisa que já existe. Você vai ler um livro que você mesmo escreveu, como se fosse psicografado. E aí, quando acabou, você perguntou assim, quem eu sou? Mas você nunca leu o livro. Porque, às vezes, tomaram a caneta da sua mão e outra pessoa escreveu a história. E aí, quando você escreveu esse livro todo, você nunca leu, outras pessoas escreveram, tomaram a caneta da sua mão, nunca devolveram. Às vezes, você escreveu só o prefácio, ou o título, e você ainda acha que depois desse livro você é capaz de ajudar alguém, sem você sequer ter tocado no primeiro capítulo. É só isso, gente. O ego, ele engana vocês. A mente egóica, ela vai fazer de tudo para destruir um personagem e colocar outro rapidamente. É como a pessoa que sai do emprego e ela procura imediatamente outro porque ela não consegue passar um mês somente gastando e não entrou nada. Porque o medo dela, disso ser uma coisa mais permanente e ver o dinheiro diminuindo, é uma coisa que ela não dá conta. O ego é a mesma coisa. Ele sai de um personagem, ele já quer dizer na rua, ele pediu demissão ontem, mas ele já quer dizer amanhã que ele já vai se matricular no curso, porque ele está pensando em empreender disso, daquilo, mas não tem nada concreto. Mas tem concreto a necessidade do ego de manter uma nova identidade. E você sofre por causa das identidades que você defende, não pelo objeto ou pela sua ação, não pelo emprego. Veja só, quando eu comecei a investir na Bolsa de Valores e comecei a conversar com as pessoas, o cara investiu R$100 mil numa ação, sei lá. Dá um exemplo, números absolutos. Aí deu um pico, ele estava ganhando 120 mil. Aí ele fala, caramba, estou ganhando 120 mil. Aí depois a ação despencou e voltou para 102. Você sabe o que ele diz? Ele está triste. Porque ele pensa que ele perdeu dinheiro. Quem foi que perdeu dinheiro? A pessoa. Quem é que está sofrendo? A pessoa não, porque ele até ganhou 2 mil. Mas quem está sofrendo é a identidade, que achou que estava ganhando 20 mil. Eu posso falar agora, quem assistiu essa live aqui ganhou R$1.000. Aí todo mundo vai ficar feliz, eba. Mas o dinheiro nem apareceu. Não é o dinheiro, é a identidade da pessoa ganhando R$1.000. Por isso que descobrir quem você é fundamental para ajudar as pessoas. Senão, quem vai ajudar não é você, é a sua identidade. Que você está muito preocupado em defender e preservar. E é por isso que você briga tanto na rua. Somente para defender o que você acredita. É por isso que você está tão irritado. Nada mais. E
para essas pessoas, o mundo, sinto lhe dizer, é muito competente para te irritar. Porque ele tem um repertório incrível. Para bater com um martelinho aqui na sua cabeça e contrariar as suas ideias. Inclusive para mostrar que elas não valem absolutamente nada muitas vezes. E eu falei que ia dar um presente aqui no final só para a galera do BE. Amanhã vocês vão receber um e-mail, todos os alunos do BE. Eu consegui algumas vagas no curso de formação em ontologia da linguagem que eu fiz e que mudou a minha vida completamente. E que é a base, essa formação é base da minha transformação. Se você se identifica com a minha forma de pensar, eu vou pegar algumas vagas dessa e dispor lá, para que vocês paguem por ela, se matriculem e garantam, porque é uma turma de no máximo 30 pessoas. Se vocês querem realmente entrar nessa de ajudar os outros, se vocês querem, não só se você não for ajudar os outros, mas você fazer uma transformação em si mesmo, com uma linguagem ainda mais aprofundada do que eu fiz, eu recomendo fortemente que vocês se matriculem. Eu não estou ganhando nada com isso. A Caritas, que é a minha mentora, ela é uma pessoa iluminada, abençoada, que se dispôs a passar conhecimento para as pessoas e fez isso a vida dela. E as pessoas do BE amanhã vão receber a oportunidade de pegar essas vagas. A turma começa dia 22 de abril. Ontem de noite, eu pensei, estou fazendo algumas indicações no BE, já indiquei numerologia, já indiquei tratamento pós-Covid de respiração. E eu falei, qual é a próxima indicação? E eu mandei uma mensagem para ela, Kátia, ainda tem vaga? Ela, sim, ainda tem. Quantas? Eu falei, deixa comigo que eu vou te ajudar a preencher isso aí. Porque o mundo precisa de mais pessoas capacitadas a ouvir. O mundo precisa de mais pessoas que saiam de si mesmo para servir aos outros. Ah, Samir, tem muito coach, muito terapeuta, muito psicólogo. Tem e precisa ter mais. É só você ver que dentro da sua família, dentro do seu grupo de amigos, ou do seu trabalho, veja quantas pessoas têm uma escuta que reverencia você, que ouve você de forma neutra. E é por isso que essas pessoas e esses profissionais estão muito valorizados no mercado, porque eles são muito importantes, para que a dor que você sente não fique guardada aqui. Ou a dor que você bote para fora não volte pior por uma pessoa que te julga. Porque essa dor, quando volta, vai virar sintoma. E se virar sintoma é um problema, assim como virou para mim. É por isso que essas pessoas têm que ser aplaudidas. Também, todos os profissionais são válidos, mas eu entrei nesse mundo, sei o quanto é difícil você resolver suas dores ou seus traumas, sair de você de forma neutra e estar genuinamente querendo ajudar alguém, sem nenhuma vaidade de ser o responsável pela transformação de ninguém. Eu acredito que dentro do BE, dentro daqueles quase 600 alunos que tem lá, tem pessoas que já estão próximas de começar uma transformação de si mesmos, já estão fazendo isso no BE, mas de dar um passo além e se transformar num canal. Então amanhã vocês vão receber esse e-mail e corram, porque tem poucas vagas. Tá bom? Espero que essa live tenha ajudado vocês, de algum modo. Amanhã ela vai estar no YouTube, né? Ela daria aqui um papo muito mais longo. Como ajudar as pessoas é algo muito complexo, profundo, envolve muitas questões e, de repente, a gente pode fazer uma live outro dia. Tá bom? Até terça que vem. E quem não foi ainda para o canal, se inscreve lá e vê as outras lives. Tem muito conteúdo gratuito lá para vocês já fazerem um início de transformação por si mesmos. E se vocês quiserem aprofundar futuramente, em maio, vai ter uma turma, mais uma turma do BE. A segunda do semestre. São poucas turmas no ano, poucas pessoas, mas um trabalho muito orgânico, muito próximo. E que eu não preciso nem falar que eu acredito, senão não estaria fazendo isso. E oferecendo para quem deseja. Um beijo no coração de vocês e obrigado mais uma vez pela companhia. Tchau.